Meu nome é Sérgio Augusto Vicente, eu sou professor de História, sou historiador, com graduação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado e atualmente curso doutorado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Fiquei bastante lisonjeado, por esse convite, por esse convite para participar, da Semana de Troca de Saberes, da Trama. E hoje, eu vou falar justamente sobre o tema, da mediação cultural, e discutir um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a minha experiência, a experiência dos meus colegas também, historiadores, no Museu Mariano Procópio, com a mediação cultural e, principalmente, mostrar, os caminhos, as estratégias que a gente vem utilizando ao longo desses últimos anos para manter o museu vivo de alguma maneira, apesar de todas as adversidades, de toda a precariedade. A apresentação se intitula O Ofício de Historiador e a Mediação Cultural. O objetivo é discutir o papel e o lugar do historiador nesse processo da mediação cultural, que é um processo importante para manter as instituições culturais vivas. A mediação cultural, o mediador cultural, ele durante muito tempo, ele ficou estigmatizado, como mero transmissor, de conhecimentos prontos, conhecimentos elaborados por uma determinada elite, cultural, pelos chamados intelectuais, vulgarmente chamados intelectuais de alta cultura, intelectuais eruditos, o que é uma grande bobagem, porque o intelectual mediador ou mediador cultural, que eu estou utilizando aqui, essa categoria analítica, ela é muito mais dinâmica, muito mais complexa do que a mera transmissão de conhecimento para o público. Os profissionais de museu, e aí eu estou falando não só do historiador, mas eu estou falando também das múltiplas ou das várias outras profissões que atuam em espaços culturais, eles são mediadores culturais, E são mediadores que, por mais que muitos não percebam, por mais que no senso comum muitos não o identifiquem como produtor cultural, como produtor de conteúdos inovadores, novos, inéditos ou ressignificados, todos produzem conhecimento e todos são criadores, Então, nesse sentido, eu me pauto, as reflexões que eu apresento aqui são pautadas muito naquilo que a historiografia chama, naquilo que a nova história cultural, nas últimas décadas, vem trabalhando, como uma grande rede, de conhecimento que vai se difundindo, e vai se ressignificando, vai sendo apropriado por diferentes grupos sociais, e esse conteúdo, esses produtos culturais difundidos pelos mediadores, eles são recebidos de diferentes formas pelos públicos, É importante que a gente destaque isso, E toda vez que o mediador cultural, ele pega um conhecimento, um determinado produto cultural produzido por alguém, por um acadêmico, por exemplo, e ele difunde esse conhecimento para um público mais amplo, ele está ressignificando aquele conhecimento, ele está dotando aquele conhecimento, aquele conteúdo de um sentido novo, Ele está ressignificando aquilo ali, por isso ele é um criador. Ele tanto adapta para um público mais amplo o conteúdo ou conhecimento que ele produz através de pesquisas acadêmicas, Ele faz esse processo de adaptação da sua própria pesquisa, como também ele se apropria de outros trabalhos, acadêmicos, mais restritos a um determinado público, e, portanto, ele compreende um processo muito mais dinâmico e complexo, Mas, muitas vezes, como o mediador cultural ele ficou durante muito tempo relegado ao papel de mero transmissor, muitas vezes é difícil conquistar a visibilidade necessária, para que o público perceba a importância de seu papel, dentro das instituições culturais. E o que eu quero demonstrar aqui é a importância do trabalho do mediador, E como perceber esse trabalho dentro das instituições e fora dela. Perceber a margem de autonomia
desses sujeitos, desses mediadores culturais, dentro dos sistemas normativos vigentes. O que eu quero dizer com isso? Perceber a margem de autonomia, né? Como é a atuação desses sujeitos históricos dentro das tramas, dentro de determinados discursos ou de determinada mensagem político-cultural. Nenhum mediador ele absorve passivamente uma determinada mensagem político-cultural. Ele ressignifica essa mensagem, né? E ao ressignificar essa mensagem, ele de alguma forma está subvertendo, né? Fazendo pequenas subversões nessa mensagem hegemônica, né? Que muitas vezes parte de grupos dominantes, né? Ele subverte essas mensagens e dá um novo sentido para ela. Ele ressemantiza, ele ressignifica essas mensagens. Então, o historiador da cultura, né, ou da história social da cultura, né, como eu venho me dedicando há algum tempo, ele precisa ficar atento, né, a essa margem de autonomia dos sujeitos dentro de uma instituição cultural. Se a gente realmente quiser conhecer uma determinada instituição cultural, a gente precisa fazer um trabalho meio de antropólogo, né? Fazer uma imersão naquela instituição e conhecer aquela instituição por dentro, conhecer a sua dinâmica de funcionamento, entender as estratégias e os pressupostos por meio dos quais esses mediadores culturais eles se baseiam para produzir seus conteúdos e difundi-los, né? E que tipo de público está sendo formado a partir dessas estratégias de mediação? É preciso entender isso, né? Porque o público também, assim como o mediador cultural, ele não nasce pronto. O público também ele vai sendo construído num movimento gradativo, dinâmico, né? Que muitas vezes ele vai sendo modificado a partir do processo de comunicação da mensagem, dos produtos culturais, né? E esse trabalho ele se enriquece na interdisciplinaridade, na multidisciplinaridade, a partir do diálogo com diferentes áreas do saber, né? Diferentes áreas do conhecimento, não se restringe apenas à história, obviamente, mas às artes, né? A biologia, dependendo das características também de uma determinada instituição cultural, museológica, enfim. Eu apontei aqui, né, como desafios da mediação em museus históricos, né, pensando muito no perfil, né, do acervo, né, e do Museu Mariano Procópio, um museu bastante eclético, né, um museu que tem uma característica bastante eclética e que lida muito com a questão dos símbolos nacionais, das memórias nacionais, né, dos personagens históricos, né, que em determinado momento da história, foram alçados, né, à condição de mito, de símbolo nacional, né, enfim. E são 3 desafios básicos, assim, que eu quero elencar. Primeiro, a ideia de superar essa visão de museu-templo, né, de um museu meramente contemplativo, né, de um museu em que o observador, o visitante, ele está ali apenas contemplando a mensagem, a obra de arte ou a peça e não interage com ela, ou que um museu em que apenas recebe o público e o público não interage. E o desafio é que esse museu-templo ele seja transformado num museu-fórum, num museu de reflexão, de conhecimento, né, de debates sobre diferentes perspectivas, né, da história, diferentes perspectivas sobre o passado, entendendo esse passado a partir de um olhar projetado pelo momento presente, né? E nesse sentido, os museus históricos eles precisam ser aquilo que o Ulpiano Bezerra de Menezes, né, chama de laboratório de memórias, ou seja, um espaço de experimentação, né, e de problematização e de reflexão sobre essas memórias, descristalizar memórias muito solidificadas, né, no imaginário social. O museu precisa trabalhar isso, desnaturalizar várias coisas que estão impregnadas no imaginário social, mas sem, é claro, romper com elas de uma maneira brusca, né? E, finalmente, né, sair da condição de um museu ilha, de um museu isolado, para um museu trama, né? Para um museu que se conecta com diversas outras instituições culturais, com diferentes
instituições do saber, né, com diferentes saberes, diferentes conhecimentos, diferentes metodologias, né, que se conecta com diferentes esferas da vida social. E para ser um museu crítico, né, eu gosto muito de citar uma frase do Mário Chagas que chama: é preciso confiar desconfiando. É preciso entrar no reino dialógico dos museus. Não há diálogo no reino da absoluta confiança, assim como não há diálogo no reino da desconfiança absoluta. Então, é preciso desnaturalizar, problematizar, refletir, ensejar, né, promover a desconfiança, mas, ao mesmo tempo, também é preciso ter diálogo, é preciso ter base, né, para se discutir isso e não cair no mero relativismo ou no mero negacionismo, né? Essa passagem desse museu-templo para esse museu-fórum, né, e aqui eu estou utilizando duas metáforas empregadas por um historiador que eu gosto muito, que é o Francisco Regis Ramos, né, no livro A Danação do Objeto. Ele fala que, bom, esse museu-fórum é um museu que preserva seu acervo, mas ele também investiga e comunica esse acervo, né? Ele provoca reflexão, ele é um museu que problematiza, é um museu que desnaturaliza. Ele é, sobretudo, um museu que não só estuda o seu acervo, né, mas estuda a si mesmo, né, estuda a sua própria trajetória histórica, né, porque o museu precisa fazer esse exercício constante de autoanálise, né, de sua própria história, até para saber de onde ele parte, para onde ele vai, né, quais são os rumos, né, e quais são os horizontes, né, de expectativas da instituição, né? Preciso entender a história no museu e a história do museu, né? E esse é um trabalho contínuo que tem que ser feito. É um museu-fórum, um museu dialógico, ou seja, do diálogo, da conversa, da discussão, da pauta de debates. É um museu que é aberto a múltiplas vozes, portanto, ele é polifônico, ele é polissêmico, né? Ele não engessa a apreensão do significado de uma determinada peça, de um determinado objeto, mas se abre também a múltiplas interpretações sobre determinada peça, né? E como eu falei, deve ser, como eu falei, um laboratório de memórias, não um lugar de sacralização de memórias, mas um espaço de experimentação e de reflexão crítica sobre essas memórias. E um espaço de articulação de múltiplas temporalidades, né? Um espaço que precisa se conectar, né? Conectar passado, presente e futuro a partir de uma relação dinâmica e não de uma relação meramente aquela ideia de que você vai resgatar o passado tal como ele foi. Não, a história, né? A operação histórica é sempre uma operação feita a partir do momento presente. E a passagem de um museu ilha para um museu rede, né, é um museu que se percebe como um espaço que não se basta, né, como um fim em si mesmo, como um lugar isolado, né, mas é um museu que se vê como célula de conhecimentos e memórias construídas numa rede ou numa coletividade, né? É como lá no poema do João Cabral de Melo Neto, né? Um galo sozinho não tece amanhã, né? É preciso que múltiplas vozes, múltiplas perspectivas, né, se dialoguem entre si, né, para construir esse projeto coletivo, né? E os museus, né, principalmente hoje, em que a gente vive numa sociedade hiperconectada, né, pelas redes sociais, né, pela internet, é preciso se fortalecer, né, através de redes, né, porque o entrelaçar dos múltiplos e diversos fios que formam um tecido resistente, né? Esse diagrama aqui foi para ilustrar justamente a ideia das redes de interlocução entre as instituições, né? São instituições, grupos, né, com ideias diferentes, objetivos diferentes, mas que têm, apesar de toda a diversidade de perspectivas, identidades e tudo, compartilham conteúdos, reflexões e questionamentos em comum acerca de seus acervos e das múltiplas narrativas, né, que cada um desses grupos compartilha, né? Então, mas existe um ponto em comum, né,
que são os questionamentos, a busca de estratégias, né, para se atingir um público mais amplo possível, mais heterogêneo possível, para ser o mais democrático possível. Nós vamos falar agora da realidade do Museu Mariano Procópio, né? Bom, não é fácil, né, atuar como um historiador e abraça também esse papel, né, de mediador cultural, para além dos trabalhos técnicos relacionados à pesquisa, processamento de acervo, conservação, enfim, há uma pluralidade de funções. Não é fácil trabalhar mediação cultural no museu, que enfrenta uma grande precariedade logística, infraestrutural, um museu que tem uma necessidade de renovação do seu circuito, de ressemantização do seu acervo, e tudo isso, né, sem perder a historicidade da instituição, né, sem perder a lógica de constituição, de formação, a gênese dessa instituição e como ela foi se modificando ao longo do tempo, o que mudou, o que permaneceu, entender a lógica de mudanças e permanências dessa história institucional e, ao mesmo tempo, buscar a ressemantização desse acervo, né, a renovação desse circuito. E também pelo fato, né, do museu ainda carecer de pesquisas, né, que o tornem objeto de pesquisa sistemática, né? Ou seja, transformar o museu cada vez mais em objeto de pesquisa sistemática, o museu como instituição. Existem alguns trabalhos, né, um importante trabalho da Karina Martins, né, que é uma grande referência com relação ao museu no período da gestão da Geralda Armon, né, com relação principalmente às atividades educativas, né, desempenhadas, né, por ela. E outro gargalo, né, o fato do museu estar fechado ter ficado fechado durante os anos de 2008 e 2016, né? É importante frisar que entre 2008 e 2016 o museu esteve fechado, né? Desde o final da gestão do Melo Reis, né, até 2016 o museu esteve fechado, embora o museu nunca estivesse totalmente fechado, né? Porque nós sempre atendemos pesquisadores, nós sempre fizemos visitas técnicas em suas áreas de reserva, realizamos uma série de atividades explorando outros espaços para além daqueles espaços tradicionais, né? Como as salas de visitação, circuito expositivo, etc. E o museu esteve parcialmente reaberto, né? Parcialmente reaberto entre agosto de 2016 e março de 2020, com um fluxo bastante significativo de público, né? Vale salientar isso, apesar de toda a precariedade, da disponibilização de apenas uma sala, né? A Galeria Maria Amália e as duas salas contíguas, né? A Galeria Maria Amália, o museu esteve, de alguma maneira, parcialmente reaberto entre agosto de 2016 até em março de 2020, né, às vésperas da pandemia. E um outro grande problema que o museu enfrenta, né, é o déficit no seu quadro funcional. Os profissionais, né, que atuavam na instituição desde a década de 80, foram aposentando, né, de modo que o museu hoje conta apenas com 5 servidores, sendo 3 historiadores, um conservador restaurador e um assistente de museologia, né? E os profissionais foram aposentando, e a gente sabe que quando um profissional aposenta, é necessário que se faça, né, uma transição para que aquele conhecimento produzido, aquele conhecimento que se acumulou e que se construiu ao longo da trajetória profissional daquela pessoa, né, seja passado para o próximo servidor, né, para o próximo funcionário. Essa dificuldade ela veio sendo driblada de alguma maneira, lógico que o problema não foi resolvido, né, está longe disso, mas ela veio sendo driblada através da criatividade, do esforço, né, desses poucos funcionários que atuam diretamente com o acervo, né, e, sobretudo, pela gradativa, né, conquista de uma certa autonomia para divulgarmos o acervo. Quais são as estratégias que a gente vem adotando, né? Como ser mediador cultural no museu
que ficou fechado, totalmente fechado durante um tempo, parcialmente aberto de 2016 a 2020, com a pandemia, ou seja, quais foram as estratégias adotadas, né? Bom, essa equipe pequena, né, que eu mencionei, ela é uma equipe pequena, mas que quem conhece nosso trabalho sabe, né, que nós fomos, né, angariando diversas funções na instituição, né, de modo que a gente foi conformando num perfil bastante múltiplo, né, de preservar, investigar, comunicar o acervo, de trabalhar em diferentes áreas, né. Eu, por exemplo, né, a minha área específica é arquivo-biblioteca, né. Eu acabei me percebendo, né, um mediador cultural na medida em que eu fui vendo a necessidade de publicizar o acervo, as pesquisas, de buscar um diálogo com o público e para manter o museu vivo, né? Se não há comunicação, não tem como manter o museu vivo. Então, eu fui me percebendo, né, gradativamente, como mediador cultural, sobretudo ao longo dos últimos anos. Procuramos explorar os poucos espaços disponíveis, né? O parque, que sempre foi muito explorado, né, para caminhadas, práticas de lazer, atividades culturais. A Galeria Maria Amália, né? As reservas técnicas, né? Sempre promovemos visitas mediadas às reservas técnicas por meio de agendamento prévio, realização de palestras, minicursos no auditório da sede administrativa, né? Realização de exposições temporárias nas 2 salas contíguas à Galeria Maria Amália, né? Procuramos renovar periodicamente as exposições nessas pequenas salas, através de algumas exposições temáticas, né? Publicando textos, né, de divulgação cultural em revistas de alcance mais amplo, realização de minicurso, palestra, oficina, e com a pandemia, realização de live, gravação de vídeos para postagem no YouTube, etc. E a estratégia de levar o museu a outros espaços. Antes da pandemia, nós tínhamos, né, parcerias com a Secretaria de Educação para levar, né, palestras sobre o museu até as escolas, né? Através do Museu Vai Escola, através do projeto Trupe de Todos Nós, da Secretaria de Educação, levando o museu para o minicurso da Semana de História na UFJF, para faculdades particulares, né, como a Estácio, por exemplo, né, e a busca de parcerias, né, além dessas estratégias que eu apontei, a busca de parcerias ela se faz fundamental. E aí eu elenco as 3 grandes parcerias que eu acho que contribuem muito, né, e que podem vir a contribuir muito para o crescimento da instituição. Primeiramente, a longeva parceria com o Laboratório de História da Arte da UFJF, né, a professora Maralis Cristo, professora de História da Arte da UFJF, ela, numa postura colaborativa e de compartilhamento mesmo, né, ela sempre teve por prática, né, por hábito, né, levar os alunos da graduação, os estudantes de graduação, ao Museu Mariano Procópio, mesmo com o museu fechado, as visitas espontâneas, né, e com a galeria interditada, fechada, né, ela levava desde o início, né, em que eu comecei a trabalhar lá, eu me lembro da Maralis levando alunos para conhecer as reservas técnicas do museu, o que ensejou uma série de pesquisas, né, desde a graduação até o doutorado. A parceria com a Bodoc Artes e Ofícios, né, conforme eu falei, que já tem mais de um ano, né, que resultou em publicações na revista Trama sobre o acervo do museu, no concurso de poesia, que eu vou falar daqui a pouco, em lives, né, como essa que eu estou realizando aqui agora, né, e a live que o Fred chegou a apresentar na Semana de Museus deste ano. E a parceria com a Rede de Educadores Mineiros de Museus, né, por meio da qual a gente tem buscado estabelecer diálogos e trocas de experiências, fortalecimento dos profissionais, né, de cultura, apoio mútuo na difusão do acervo, de pesquisas e atividades das instituições participantes. O papel do mediador cultural
perpassa, né, ultrapassa até, ele tem um poder de ressemantizar o acervo, né, para além do discurso e da narrativa expográfica que está posta numa determinada exposição. Né? O esforço de ressemantização e reflexão, ele também se dá de uma maneira muito eficiente a partir dos processos de mediação. Por isso, a gente precisa ficar muito atento a esses processos de mediação. Por mais que uma determinada curadoria, de uma determinada exposição, não seja assim, que as pessoas não concordem, né, com determinada curadoria de uma determinada exposição, com o discurso e a narrativa que está ali, que estão ali postos, né, o mediador ele pode ressemantizar, pode fazer recortes temáticos dentro de uma exposição, lançar perguntas, problemas, questionamentos, né, que enriquecem e podem fazer com que aquele material que está exposto ali, né, seja utilizado em prol de uma postura formativa, do desenvolvimento de atitudes procedimentais, críticas, né, edificantes, formativas de fato. Nenhuma narrativa expográfica, ela limita as possibilidades de estratégias e de criatividade nos processos de mediação. Né? Eu gosto de fazer uma analogia entre a exposição e o livro didático, né? Quem é professor sabe, né, que o livro didático ele não é aconselhável nem uma atitude profissional ou produtiva, né? O professor se utilizar do livro didático de uma maneira linear, pegar o livro e trabalhar ele do início ao fim de uma maneira linear, a crítica com os alunos. Não, o livro didático, ele por mais que ele deixe a desejar, por mais equivocado, desatualizado que ele seja, o professor sempre pode trabalhar, né, o livro numa perspectiva crítica, histórica, fazer o seu próprio recorte, a sua própria seleção de textos, né, até mesmo para você criticar o texto, né, e historicizar, né, o processo de produção dele, né, pelo autor, pela editora, né, os processos editoriais, as ilustrações, a capa, tudo pode ser trabalhado, né, de uma maneira favorável ao percurso formativo, né, do aluno em sala de aula. E nas exposições se dá algo muito similar, né, desde que o mediador cultural ele tenha essa formação, esse preparo e essa sensibilidade para ler nas entrelinhas, fazer uma análise mais bem fundamentada e recortes, né, variados sobre aquele material que ali está exposto. Vinha apostando muito em palestras antes da pandemia, palestras presenciais, né? E com a pandemia a gente vem realizando diversas lives temáticas, né, sobre o museu e seu acervo, né? Aqui estão, nesse slide, estão elencadas, né, algumas das principais palestras, né, que a gente realizou, que eu vou mostrá-las mais à frente. Uma das palestras, né, bastante importantes e assim, significativas, né, foi o projeto de Encontro de Educadores, que na verdade foi um conjunto de palestras, né, que foram realizadas ao longo do ano, em 2013, do qual nós participamos, né, apresentando a biblioteca do Museu Mariano Procópio, seu acervo, sua história, a partir de vários apontamentos críticos, né, que permitissem à comunidade de professores, educadores, né, explorar aquele acervo, aquele espaço, as imagens daquele acervo, né, não o acervo físico propriamente, mas explorar aquele acervo de uma maneira didático-pedagógica, como um material didático em sala de aula, né. A gente apresentou uma série de proposições, né, didático-pedagógicas, caminhos, né, possíveis, né, de serem perseguidos, de serem trabalhados, né, com os professores. Esse encontro de educadores, né, que arregimentou, né, diversos pesquisadores, professores, né, de áreas como história, artes, né, etc., resultou num produto final, que foi o livro do Encontro de Educadores, né, no qual cada palestrante publicou um artigo, né. Esse aqui é o artigo que
eu e Priscila Pinheiro, que também é historiadora, fizemos, né, sobre a palestra que nós ministramos. Esse livro pode ser encontrado nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas das escolas municipais, e foi uma iniciativa de uma servidora, né, de uma arte educadora do museu, Elaine Leite, que conseguiu recursos através da Secretaria de Educação, né? Então, ele é um suporte para os professores, de alguma maneira, trabalharem o museu em sala de aula, apesar do museu não estar aberto na sua plenitude e não esteja fisicamente ou estruturalmente, né, passível de ser explorado em toda a sua potencialidade. Outra palestra, né, que nós ministramos, essa foi no ano passado, se intitula Objetos e Narrativas Museais no Contexto Educativo. Na verdade, foi uma live para os professores, nós promovemos essa live no Dia dos Professores, inclusive, e que oferece uma série de estratégias, possibilidades, né, para os professores trabalharem de forma crítica o acervo do museu. Realizamos também um mini curso, que foi um projeto muito bacana, em 2017, intitulado Repensando os Museus Históricos na Contemporaneidade, em que a gente traz uma série de questões e reflexões sobre como trabalhar, por exemplo, o quadro do Tiradentes Quartejado, que é um objeto icônico do acervo, em sala de aula, e como trabalhar, por exemplo, a estatueta da Princesa Isabel, em que a Princesa Isabel é enaltecida como redentora, né, dos negros escravizados, como trabalhar isso de uma maneira crítica e tudo. Essa live pode estar disponível nas nossas redes sociais, é só vocês procurarem lá, né? Quem quiser também pode entrar em contato comigo, que eu envio o link. Realizamos também um mini curso na UFJF em 2017, no contexto da Semana de História. Esse mini curso também teve a mesma lógica do mini curso que nós ofertamos no museu, né? O Repensando os Museus Históricos na Contemporaneidade, só que dessa vez nós levamos para o público de estudantes de história, né, futuros professores de história. Uma outra palestra também muito importante foi uma palestra ministrada pelo professor Robert Daibert Jr., né, a nosso convite dos historiadores, né, que atuam no museu, né, eu, Rosane, Priscila, convidamos o Robert Daibert para falar sobre como trabalhar o museu a partir da nova historiografia, de uma perspectiva mais crítica, renovada, e o título da palestra dele é bastante interessante, né? Museu Mariano Procópio, outras perguntas, novas histórias, né? É bem sugestivo, né? Uma vez que ele nos salienta, destaca a importância da pergunta, né? Para a busca para a pesquisa, né, como eixo norteador da pesquisa, né? Essa palestra sobre o tripé da museologia, a gente trabalhou em 2018, falando justamente sobre o fazer, né, dos profissionais, o trabalho dos profissionais de museu, que muitos não veem, não enxergam, né? Muitos que estão do lado de fora não enxergam, e como que é importante se conhecer a dinâmica de um museu por dentro, né? E falar sobre como que as ações de investigar, comunicar e preservar são ações interdependentes. Uma não sobrevive sem a outra, né? Não faz sentido eu comunicar um acervo sem preservá-lo, da mesma forma que não existe comunicação sem investigação, eu preciso pesquisar, né, para comunicar, enfim. Essas ações são interdependentes. Esse desenho que eu fiz aqui, essa arte, ela acho que representa bem essa interdependência, né, entre esse tripé, né, esses três elementos que compõem o chamado tripé da museologia. E depois dessa palestra, o público foi chamado a visitar o laboratório de restauro, onde eles tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho que o nosso colega Aloysio Gerheim faz com a restauração de papéis, né, no Museu Mariano Procópio, né, sobre os meandros, né, e os processos de restauro. Agora, no centenário do museu, né, o museu completou 100 anos, agora em junho de 2021, nós promovemos lives, né, falando sobre a história do museu através de imagens, através de seu arquivo fotográfico, refletindo sobre as práticas de educação e difusão do museu nas décadas de 80 e 90, né? Dando também, né, um ex-pesquisador do museu, o
o Arthur Oliveira da Silva, que pesquisou o acervo arquivístico do museu, né, teve acesso aos relatórios de gestão do Arthur Arcuri, da Geralda Armon, para poder realizar sua pesquisa, que, né, foi defendida, né, a sua dissertação de mestrado foi defendida, e foi bem bacana convidá-lo para comunicar, né, fazer esse trabalho também, essa ponte de mediador cultural, num momento tão importante para a história do museu, que foi o seu centenário. A Semana de Museus 2021, né, em que o Fred participou com uma live muito importante, né, sobre essa perspectiva que eu falei dos museus em trama, de museus em rede, sobre essa necessidade da troca, do diálogo, né, dessas interfaces culturais. A Primavera de Museus 2019, né, trouxe uma dinâmica bem legal também, inclusive, só destacando aqui, essa fotografia de 2017, né, essa aglomeração aqui, pré-pandemia, né, ela é de 2017, é uma fotografia de 2017, de autoria do Vinícius, né, nosso ex-assessor de comunicação, e ela se tornou arte, né, ela compôs a arte da Primavera de Museus 2019, então ela foi divulgada nacionalmente, né, no site do IBRAM, e esse daqui é um grupo de senhoras que visitou o museu, de senhoras que participam do projeto social do CRAS, né, em Simão Pereira, elas estavam todas aqui, né, reunidas na galeria. A Primavera de Museus 2020, do ano passado, né, no contexto de pandemia, foi toda através de vídeos e tal, e contou com a participação da Lília Schwartz, né, a historiadora Lília Schwartz, ela convidou o público, né, nós utilizamos essa estratégia, né, de chamar a Lília Schwartz, que foi que é uma pesquisadora que pesquisou muito no Museu Mariano Procópio, né, uma vez que sua tese de doutorado é intitulada As Barbas do Imperador, ela trabalhou muitos objetos, muito acervo do Museu Mariano Procópio. E a Primavera de Museus, né, nesse ano, no ano passado, né, 2020, também teve lives, vídeos, né, e uma delas foi o humor no acervo do museu, um tema pouquíssimo explorado, né, como que o humor ele aparece no acervo do Museu Mariano Procópio, né, e a estratégia foi justamente essa, né, de pensar, né, de fazer esse recorte temático, apresentá-lo ao público, né, é lógico que esse tema também dialoga com a minha pesquisa de doutorado, né, eu trabalho também humor na Primeira República, mas o objetivo não foi falar da minha tese, né, foi apresentar um recorte temático que pudesse dar a oportunidade do público em geral ver que nós temos acervos relativos ao humor na instituição e instigar, incentivar outros pesquisadores a pesquisarem sobre esse tema. A realização de visitas técnicas às reservas foi uma constante na instituição, desde antes de 2016, antes do museu ser parcialmente aberto, né, com a Galeria Maria Amália, com a exposição na Galeria Maria Amália, houve várias visitas técnicas às reservas, né, para o público geral, acadêmicos, técnicos, trabalhadores da instituição, para a mídia, e tudo isso mediante agendamento prévio. Então, a gente levava o público às áreas de reserva. Com a pandemia, a gente passou a fazer isso através de vídeos, né, e de lives. Os graduandos de História da UFJF, como eu já falei, né, a cada semestre a professora Maralise levava uma turma da disciplina de Patrimônio 2 para poder conhecer o museu, né, uma visita a cada semestre. Importantíssimas essas visitas, né, uma vez que elas geraram muitos trabalhos de pós-graduação, em mestrado, doutorado. As turmas do Instituto de Artes e Design da UFJF também, várias delas visitaram o museu antes da pandemia. A Secretaria Municipal de Educação já fez várias visitas também. O grupo de estudos, né, chamado de Dinamização da Leitura, da UFJF, da Secretaria de Educação, também visitou o museu, visitou as áreas de reserva, visitou, inclusive, a biblioteca, né? Fizemos uma apresentação do nosso trabalho, dos bastidores, né, do trabalho técnico com acervo, e também levamos uma série de reflexões sobre as potencialidades de pesquisa do museu e como trabalhar, por exemplo, a história da leitura a partir do acervo bibliográfico que o museu possui. Atendimento às mídias, né? Também é muito frequente, né? A gente sempre atendeu a mídia para divulgar o acervo,
aqui, como vocês podem ver, na biblioteca, né? Falando sobre o acervo da biblioteca, sobre o concurso de poesia, que eu vou falar há pouco, sobre a passagem da taça Jules Rimet na Copa de 70, né, pelo Museu Mariano Procópio. Né? Entre janeiro e março do ano passado, nós tivemos várias visitas mediadas, né, à vila, né, ao Castelinho, porque uma etapa importante da restauração da vila foi concluída, cerca de 70% foi concluída, o que tornou possível, né, agendar, realizar visitas mediadas, né, à vila, apresentando ao público, né, embora a vila estivesse e ainda esteja vazia, sem mobiliário, né, objetos decorativos, aproveitou essa oportunidade para falar sobre o processo de restauro desse bem, desse patrimônio. Aqui, na quantificação de público, entre agosto de 2016 e março de 2020, que foi o período em que o museu esteve parcialmente aberto ao público, a gente vê um quantitativo de público muito grande, né, o que muitas vezes é pouco falado, pouco divulgado, mas é um quantitativo de público bastante significativo, se a gente for considerar, né, toda a precariedade, todos os problemas estruturais que a instituição enfrenta. Vocês podem ver, em 2016, as visitas mediadas ao parque e à instituição contaram com 3.396 pessoas, né? Levando em consideração o período que a instituição foi reaberta parcialmente em agosto, né, de 2016. 2017, no número, né, 5.633, só na Galeria Maria Amália, 31.017 pessoas na Galeria Maria Amália. Né? E o público geral, né, levando em consideração o parque, não necessariamente as idas, né, desse público ao prédio histórico, né, mas ao parque, por exemplo, né, considerando tudo, né, o Globo, fazendo um apanhado geral, né, tivemos em 2017 248.510 pessoas visitando o museu. Né, número que em 2019, né, ele ficou abaixo, mas ainda assim foi um número bastante significativo, né, de 218 mil pessoas. Na Galeria Maria Amália, 24.287 pessoas foram atendidas, né, por estagiários, né, por mediadores, né. As visitas mediadas no parque, né, e na exposição na Galeria Maria Amália, em 2019, foi de 6.243 pessoas, né? Em 2020, com a pandemia, essas visitas mediadas no parque e na Galeria Maria Amália, né, foi de 306, né, pessoas sendo atendidas através de visitas mediadas, né? Não estamos considerando aqui o público espontâneo, né, que foi muito maior. Mas o público, ele na Galeria Maria Amália, né, público que foi atendido, assim, e que anotou, inclusive, né, fizeram o registro de suas assinaturas no livro de visitantes, foi de 1.621 pessoas, assim. Temos 1.621 assinaturas de visitantes do período de 2 de janeiro a 13 de março do ano passado, ou seja, entre janeiro, fevereiro e até quase meados de março, né, tivemos 1.621 assinaturas de visitantes, que é um número bastante expressivo, né? E de atendimentos, né, na galeria, né, de 4.403, ou seja, desse universo de 4.403 visitantes, 1.621 assinaram o livro de visitantes. Então, é um público bastante considerável que demonstra, né, que o museu ele é muito demandado pela população, as pessoas gostam do museu, tem o museu como referência de espaço cultural na cidade, apesar de todas as limitações, né? Na pandemia, né, com o fechamento da instituição, por conta da pandemia, o Live Tour, né, nós promovemos o Live Tour, né, na Vila, que foi, assim, a apresentação, a realização de visitas mediadas pelo Instagram, de mais ou menos 50 minutos, para público geral e também para escola. Teve uma escola pública estadual em Juiz de Fora que também participou desse Live Tour. Publicações para educadores e público mais amplo, né, que tem como objetivo principal, assim, publicizar o acervo do museu, seus personagens históricos, suas histórias, estimular reflexões críticas em público heterogêneo, né, e, sobretudo, né, promover a operacionalização dos conceitos básicos.
e atitudes procedimentais nesse público. Então, existem muitos termos e jargões acadêmicos, né, que o público geral muitas vezes não entende, né, e que a gente precisa operacionalizar esse conceito através de narrativas e de análises, né, críticas, que faça o público entender o que significa esses conceitos, essas categorias, sem necessariamente a gente utilizar esses jargões acadêmicos, né? E são vários deles que a gente, que é historiador, adora utilizar, como trajetória biográfica, rede de interlocução, rede de sociabilidade, objeto gerador, biografia cultural do objeto, representação, apropriação, intertextualidade, poética dos objetos, objeto biográfico, objeto protocolar, ressemantização do acervo, que eu acabei de usar aqui há pouco, né? Tudo isso vem sendo exemplificado através de textos, né? Voltados para atingir um público mais amplo. E a revista Trama tem sido um importante veículo, né, de comunicação nesse sentido, né? Além de outra revista também que eu comecei a publicar, depois ela se extinguiu, né, que foi a revista de História da Biblioteca Nacional. E o propósito disso tudo é estimular, né, as pesquisas e a subsequente comunicação dessas pesquisas para o público. Não só a gente comunicar, mas outras pessoas também que se interessarem por aquele acervo que foi apresentado, pesquisem sobre aquilo e comuniquem isso, né, ao público, né, utilizando inclusive a instituição como meio de difusão. Fomentar ou inspirar, né, através desses textos publicados em revistas de divulgação cultural, outros produtos culturais, né, como a adaptação, por exemplo, desses textos para outras linguagens, né? Como o audiovisual, como eu venho fazendo, nós estamos fazendo tempo para cá, com o nosso canal no YouTube, né? Com a disponibilização de uma série de vídeos, né, temáticos, né, sobre o acervo da instituição. Então, aqui tem um texto que eu publiquei na revista, que eu e a Priscila, né, também historiadora, publicamos na revista de História da Biblioteca Nacional, sobre a dinâmica de estudos, né, do menino, né, Dom Pedro, né, o futuro Dom Pedro II, através dos exercícios de caligrafia dele, que parte deles está no Arquivo Histórico do Museu Mariano Procópio. Então, esse artigo foi publicado na revista de História da Biblioteca Nacional, por uma iniciativa minha e da Priscila, né, nós corremos atrás para conseguir publicar esse artigo, e que resultou em trabalhos, né, realizados por professores em suas aulas, se tornou questão de prova, né, nas escolas, textos, né, aplicados aos alunos para serem interpretados, né? E esse texto, ele, no ano passado, em julho do ano passado, há exatamente um ano, eu gravei um vídeo, né, sobre esse acervo, né, explorado no texto da revista de História da Biblioteca Nacional. Então, percebam que o texto, ele não fica fechado nele mesmo, assim. Ele pode ensejar o desenvolvimento ou a produção de outros produtos culturais, como o vídeo, por exemplo. Assim como também eu poderia citar aqui vários outros exemplos. Esse texto foi publicado também por mim, na revista de História da Biblioteca Nacional, em fevereiro de 2015. E no ano passado, tive a oportunidade de transformá-lo, de adaptá-lo para vídeo, que está disponível no YouTube também, no YouTube da Prefeitura. A gente pretende migrar esses vídeos para o canal do YouTube do museu, que foi recentemente criado, né? Mas ele é fácil de ser encontrado na internet, através do Google, é só digitar lá Questão Religiosa no Império Brasileiro, Museu Mariano Procópio, que aparece. Então, nesse texto eu exploro, né, os conflitos religiosos envolvendo Igreja Católica e outras, né, denominações religiosas no Império, né? Eu analiso o caso de um então funcionário, né, da Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II, que era protestante, norte-americano, e se suicidou, né, tendo o seu sepultamento negado pelo padre local de Sapucaia, tendo seu sepultamento negado por conta de questões religiosas, né? E aí isso gerou todo um debate, o corpo dele foi enterrado do lado de fora dos muros do cemitério, gerou toda uma polêmica que levou o Mariano Procópio a recorrer, né,
da decisão da justiça, houve todo um debate polêmico na imprensa que resultou num posterior decreto, né, exigindo que todo cemitério municipal aceitasse, né, o sepultamento de pessoas não católicas dentro desses espaços, ainda que fosse necessário fazer uma vala ou um muro separando o campo católico, o espaço católico do espaço não católico dentro dos cemitérios. Então, percebam que é um artigo que não foi feito para enaltecer Mariano Procópio, não foi feito para enaltecer a família Lage, não foi feito para enaltecer o museu, mas para levar ao público algumas questões, reflexões referentes aos conflitos, né, que permeavam a sociedade do Brasil Império, né, e não ficar romantizando a sociedade do Brasil Império como se fosse a era de ouro da história brasileira. Esse texto eu fiquei muito feliz porque ele ele se tornou suporte para uma questão de vestibular da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, em 2017. Então, ele foi utilizado para elaborar uma questão de vestibular, como vocês podem ver aqui. Agora eu vou apresentar rapidamente os textos que eu publiquei na revista Trama, a partir do momento em que o museu firmou essa parceria com a revista Trama, né, através da iniciativa dos seus funcionários, dos seus servidores, né. Esses dois textos, né, ficaram bastante conhecidos, né, porque eles exploram dois livros que podem ser considerados objetos biográficos do imperador Dom Pedro II, uma vez que ele tem marcas pessoais do imperador, né? Um contém correções do imperador, correções que o imperador fazia nos relatórios científicos, né, que integravam as exposições universais na Europa, né? Então, eu analiso essas correções feitas pelo imperador nesse livro. É de 1873. E o outro, o livro que o imperador traduziu. É um livro que o imperador traduziu do espanhol para o português, quando ele estava viajando, né, para a Europa, no contexto da queda da monarquia, no contexto do exílio, né, da família imperial. Aqui nós temos um texto que eu publiquei recentemente na revista Trama também, em que eu falo sobre as disputas e os conflitos entre republicanos e monarquistas e sobre o momento em que esses conflitos eles foram se mitigando, né, se atenuando, através de uma série de estratégias de conciliação entre os grupos políticos, né, principalmente no momento do centenário da independência do Brasil, em 1922, que foi o momento também de inauguração do Museu Mariano Procópio, próximo à inauguração do Museu Mariano Procópio. Nesse texto, eu utilizo como elemento de análise, né, um quadro, Joaquim do Rocha Fragoso, que tem no Museu Mariano Procópio, que sofreu um tiro na ocasião da proclamação da República, um tiro dado por um republicano que queria, né, destruir a memória da monarquia, né. Então, esse tiro foi dado, existe a marca desse tiro no quadro, os restauradores, na época, optaram por deixar a marca, reparar o dano, mas deixando a marca da intervenção, justamente porque aquela marca, aquele dano sofrido pela obra, fazia parte também da história daquele objeto, né, dos conflitos entre republicanos e monarquistas no final do século XIX. No Museu Histórico Nacional existe um quadro de um retrato de Dom Pedro II que também sofreu danos, né? Ele foi retalhado com navalha, como vocês podem ver na imagem, eu acredito que esteja dando para ver, não sei, mas ele foi retalhado no rosto do Dom Pedro II, na região do rosto, justamente como uma agressão simbólica, né, ao imaginário e às memórias da monarquia brasileira. E essa capa da revista O Malho, que faz parte do Museu Mariano Procópio, da hemeroteca do Museu Mariano Procópio, mostra justamente o contrário, esse momento de conciliação entre republicanos e monarquistas no final dos anos 10, né? Justamente no momento em que se pensava, né, em organizar e preparar o centenário da independência do Brasil, em 1922. Então, o objetivo é justamente não criar uma aura sobre o objeto, né, mas ressignificá-lo, ressemantizá-lo, levá-lo para o campo da reflexão e da discussão e da problematização. E só um detalhe, né, esse quadro do Joaquim da Rocha Fragoso, que sofreu o tiro, né,
Ele é do Museu Mariano Procópio, e ele foi pesquisado por uma ex-estagiária nossa, Juliana Garcia, ex-estagiária, que fez uma dissertação de mestrado sobre ele. E aí, em 2018, nós resolvemos fazer um meme sobre esse quadro, né? Aproveitando o ensejo da música da Jojo Todinho, né? Que tiro foi esse? A gente fez esse meme, que fez maior sucesso nas redes sociais, e que, inclusive, ele foi utilizado como suporte de uma das questões abertas do PISM-3 da UFJF, juntamente com um trecho da dissertação da Juliana Garcia. Esse texto aqui é um texto também reflexivo, crítico, que fala dos símbolos da nação. Né? E a gente sabe que os símbolos da nação, tanto da monarquia quanto da república, estão muito presentes no acervo do Museu Mariano Procópio. Então, é um texto crítico que visa trazer essa reflexão. Até que ponto esses símbolos eles realmente são representativos, né, da sociedade brasileira, da sua diversidade, do seu sincretismo. Falo da polêmica, né, que se instaurou a partir do lema Ordem e Progresso, do lema positivista Ordem e Progresso, que não foi muito aceito pelos católicos conservadores, né, por conta justamente de ser entendido como uma ameaça, né, aos dogmas religiosos católicos. Né. Então, é um símbolo que hoje é muito reivindicado, muito monopolizado por um determinado grupo conservador de extrema-direita, que advoga, né, essa postura de defensora dos princípios cristãos, né, foi justamente um símbolo, foi justamente um lema que causou polêmica por parte dos grupos católicos conservadores da época. Né. Então, houve um grande tensionamento, né, sobre qual símbolo, sobre qual república, sobre qual bandeira, né, construir para o novo regime vigente, né. Então, eu falo sobre isso no texto, explorando, né, um projeto de bandeira republicana que tem no acervo do museu, que é muito curiosa, por sinal. Vocês podem ver no slide seguinte. Nesse slide, uma bandeira do Império com o barrete, com um gorrinho vermelho em cima do brasão do Império, das armas imperiais. Foi uma das poucas mudanças realizadas nessa bandeira, né? Na verdade, o gorrinho vermelho é o barrete frígio, né, da Revolução Francesa, fazendo menção, referência à República Francesa. Né? Então, é um objeto curioso. Foi um projeto de bandeira que, assim como vários outros projetos em disputa naquele contexto da proclamação, ele é um projeto que desperta, né, curiosidade e que não é conhecido pela maioria do público, pela maioria das pessoas. Então, nós resolvemos, em 2018, fazer uma mostra sobre esses símbolos, né, republicanos no contexto de transição da monarquia para a república e apresentando, inclusive, né, charges presentes nas revistas humorísticas que a gente tem no acervo. Uma charge do Ângelo Agostini, em que ele faz uma paródia do lema Ordem e Progresso. Ele coloca Marianne, né, o símbolo da Revolução Francesa, de costas, né, para a cabeça de um burro, né, que, na verdade, não é um cavalo, é um burro, né, muito longe desse heroísmo, né, que se, né, queria construir, né, em torno desse patriotismo cívico nacional. E no lugar da Ordem e Progresso está o lema Desordem e Regresso. Né? E também tem esse símbolo, né, essa esfera azul, né, prestes a rolar por uma ribanceira, por um espinhadeiro. E o Zé Povo, né, que é o personagem que representa o povo brasileiro, está ali, né, contando com as mãos que seguram aquela esfera azul para que ele não sucumba, né, que ele não role junto com aquela esfera ali. Né, essa mão que segura a esfera é a providência divina, né, quer dizer, o Brasil está contando com a própria sorte, ele só pode contar mesmo com a providência divina, porque não pode contar com suas autoridades políticas. Né? Então, o projeto republicano, né, nessas charges, foi um verdadeiro fiasco, é uma crítica, né, ao projeto republicano de uma república que se instaurou no país. E para falar sobre isso, no ano passado, nós chamamos uma especialista em Brasil República, né, a professora doutora Cláudia Viscardi, que é a minha orientadora no doutorado, para falar sobre a proclamação da República, a partir dos pressupostos historiográficos mais recentes, né, a partir de uma perspectiva renovada, né, da historiografia brasileira.
E aqui nós temos um outro texto publicado na revista Trama sobre uma análise que eu faço sobre os dois contextos de comemoração do centenário de comemoração do centenário da independência do Brasil, do primeiro centenário, em 1922, e do segundo centenário, que será no ano que vem, 2022, né? Como eu faço uma analogia, uma comparação entre os contextos, né, do primeiro centenário e do segundo centenário, né? Esse texto aqui eu escrevi este ano, falando sobre a importância dos livros de assinaturas de visitantes do Museu Mariano Procópio como fonte histórica, né? Como fonte histórica, como objeto de análise crítica também, né? E como uma fonte em que é possível não só rastrear as redes de sociabilidade das autoridades que passaram pelo Museu Mariano Procópio, mas como também entrever, né, a presença de pessoas comuns, de cidadãos comuns que passaram pelo museu. Alguns desses livros, né, uma parte pequena, tem inclusive comentários, né, desses cidadãos, dessas pessoas comuns que passaram pela instituição, fazendo críticas, fazendo elogios, tecendo comentários, etc. E aqui nós temos um texto que publicamos na revista Trama, fazendo justamente um diagnóstico, uma análise da nossa experiência no primeiro ano de pandemia, no ano passado, né? O uso das tecnologias, dos vídeos, das lives, né? E tudo mais. Realizamos o concurso de poesia, e aí foi uma parceria muito bacana, né? Com a Bodoc, né? O concurso se intitulou Museus e Memórias, né? Costurando presente, passado e futuro. O objetivo dele foi construir rede de afetos, contribuir para gerar sentimento de pertencimento ao espaço, a partir de declamações de poemas por convidados e pela equipe do museu, estimular o uso criativo, né, e autoral dos museus como objetos de inspiração poética e interpretar as concepções de museu dos participantes, né? Muitos participantes deixaram entrever ali nos seus poemas, né, concepções de museu, né? E aí a gente consegue inferir a partir deles, né, o que se entende por museus, né, em parte da sociedade, né, de Juiz de Fora e de outras cidades, né. A arte foi elaborada pela equipe da Trama, da Bodoc, uma arte bem bacana. Aqui está representado o nosso colega de trabalho, o Eduardo de Paula Machado, fazendo trabalho de conservação numa peça, né, do século XIX. E a premiação do concurso foi muito bacana, porque nós, sabendo, né, da existência de um relatório que relata o traslado do meteorito de Bendegó, né, que está no Museu Nacional no Rio de Janeiro, sabendo já da existência desse relatório, né, com fotos originais do século XIX e tudo, nós resolvemos pegar esse relatório, né, e a Bodoc fez uma réplica da encadernação desse relatório para fazer um caderno, né, que foi a premiação do primeiro lugar da categoria professor e do primeiro lugar da categoria aluno. Os demais classificados, né, os segundo e terceiro lugares desse concurso, receberam uma agenda, mas assim, não foi uma réplica, foi uma agenda em proporções menores, né, com outro material. E aí nós elegemos o meteorito de Bendegó, não só porque a biblioteca do museu tem um relatório original, né, que narra o seu traslado da Bahia para o Rio de Janeiro no século XIX, mas porque ele foi um dos poucos sobreviventes ao incêndio do Museu Nacional, né, um incêndio ocasionado pelo descaso, né, com a cultura no Brasil. Então, nós elegemos esse relatório para fazer a réplica dele, justamente para enaltecer o relatório de meteorito de Bendegó como um símbolo de resistência da cultura e do patrimônio histórico brasileiro. A Rosane Carmanini, historiadora, minha colega de trabalho, ela fez um artigo que, por sua vez, foi publicado também na revista Trama, falando sobre o meteorito de Bendegó, né? Desculpem, e sobre toda a saga envolvendo esse traslado do meteorito da Bahia para o Rio de Janeiro na década de 1880. Aqui nós temos, eu dei um print, né, nos poemas
das primeiras colocadas, né, da primeira colocada na categoria aluno, que é a Vitória da Costa Silva. Ela escreveu o poema Tesouro Nacional, que foi publicado na revista Trama, e o poema da professora Elga Carvalho Batista de Almeida, né, intitulado Museu Trama, que foi publicado também na revista de História, na revista Trama. Aqui nós temos as fotos da entrega da premiação, esse caderno, né, cuja capa é uma réplica da capa do relatório do meteorito de Bendegó. Então, é esse que eu estou segurando aqui na foto. Nós pensamos numa dinâmica, né, em que a gente não valorizasse apenas a premiação, né, apesar da gente ter ranqueado, né, primeiro e segundo lugar para cada categoria, o objetivo maior foi criar uma rede de afetos e gerar também, reforçar o sentimento de pertencimento e de produção cultural, né, por parte do público, fazendo com que esse público se visse representado pelo museu. Então, nós convidamos, né, vários funcionários do museu, perguntamos quem estaria disponível, quem queria na ocasião, declamar os poemas, né? Então, todos os poemas de todos os participantes, independente da classificação, foram declamados pelos funcionários do museu e declamados também por convidados, né, ligados à cultura na cidade, né, na cidade de Juiz de Fora, e também de outras cidades vizinhas, como, por exemplo, o diretor, né, do Museu de Cabangu, em Santos Dumont, e outros escritores, né, também participaram das declamações. Depois dessa experiência do concurso, eu escrevi um texto para a revista Trama, refletindo sobre essa experiência do concurso, intitulado Museus, Memórias e Poesia, a Arte da Escuta e do Estranhamento. Vou falar um pouquinho sobre as exposições e mostras temporárias que nós realizamos na instituição entre os anos de 2017 até 2019, né, até o período anterior à pandemia. Realizamos as seguintes exposições: intervenção entre a forma e o traço, uma intervenção temática sobre a abolição, sobre a questão do abolicionismo, a partir de uma perspectiva crítica. Fizemos uma exposição sobre ex-libris, sobre o mundo do trabalho, nas fotos da Pantaleone Arcuri, uma exposição sobre relógios, intitulada Arte do Tempo, uma exposição sobre símbolos da nação, que tem a ver com aquele artigo que eu escrevi para a Trama, né, que eu mostrei há pouco. É uma exposição intitulada As Diferentes Facetas de Maria Amália, e a exposição Retalhos do Passado, Histórias Desencobertas pelo Restauro de um Castelinho Oitocentista, em que a gente mostra os vestígios e os retalhos do passado que vieram à tona no decorrer do processo de restauração da Vila Ferreira Lage. Aqui é a exposição sobre o abolicionismo, na verdade foi uma amostra, né, em que a gente faz uma apresentação do significado de cada composição iconográfica dessa estatueta da Princesa Isabel, que é bastante famosa, em que a princesa ela é representada já com a coroa de imperatriz, né, vislumbrando o terceiro reinado, que não chegou a se concretizar, ela segurando a Lei Áurea, e o negro, né, escravizado, representado numa posição passiva, né, contemplando a Lei Áurea segurada pela sua mão. Então, a gente faz uma abordagem crítica através desse encarte, né, desse cartaz, utilizando o recurso que a gente tinha, né, na ocasião. Isso foi em 2017. O objetivo era mostrar que a Princesa Isabel não foi a única responsável pela abolição da escravidão no Brasil, né, mas entendendo o abolicionismo como um processo histórico, né, que contou com a participação de vários atores sociais, de atores políticos, e entendendo o processo histórico em que a assinatura da Lei Áurea se deu, né, tirando o foco e o protagonismo da Princesa Isabel nesse processo, embora a gente não possa desconsiderar, né, também o seu papel nesse processo histórico, né. Esse evento, nessa mostra, ela repercutiu no site do G1 Zona da Mata, teve entrevista no MGTV, e para complementar, né, aquele encarte, né, sobre a estatueta da Princesa Isabel, a gente resolveu escolher diversas caricaturas e charges que abordam o abolicionismo
na perspectiva do Ângelo Agostini, na famosa revista ilustrada do século XIX, né? E nós reproduzimos essas charges e colocamos essas charges em alta resolução, em cavaletes, né, pela Galeria Maria Amália, que era o único espaço que nós tínhamos na ocasião, disponíveis para a realização dessa mostra, né? O nosso objetivo era justamente problematizar, né, aquela estatueta da Princesa Isabel que estava ali naquela exposição, que não era de nossa curadoria, mas ela estava ali, né? Então, o objetivo era lançar um olhar reflexivo e problematizador sobre aquela estatueta em prata que estava ali numa exposição sobre determinada narrativa, sobre determinada curadoria. E o objetivo era fazer com que o público refletisse sobre ela, né, sobre aquele objeto. Uma outra exposição, em janeiro de 2019, intitulada As Diferentes Facetas de Maria Amália, em que a gente explora a personagem Maria Amália, esposa de Mariano Procópio, né, e que ficou viúva, né, em 1872, e que teve um papel muito importante na educação do Alfredo, né, o fundador do museu, e que doou o museu ao município de Juiz de Fora. E a mãe do Alfredo, ela viveu um longo período de viuvez, né, e nós realizamos essa exposição pelo seguinte motivo, né, uma professora do curso de moda do SES, ela realizou um trabalho de iniciação científica, ela coordenou um trabalho de iniciação científica, em que teve como produto final a produção de uma réplica de um vestido de luto da Maria Amália, que vocês podem ver nessa foto aqui. Esse vestido, essa réplica, né, ela foi emprestada para o museu e nós resolvemos fazer, a partir desse vestido, uma exposição que explorasse as diferentes facetas dessa personagem histórica, né, suas contradições, suas ambivalências, refletindo sobre a construção, né, da narrativa de vida de um personagem, como que ela se dá, os processos de enquadramento, de memória, de lembranças, esquecimentos, né, e a relação dos objetos da Maria Amália, né, dos objetos pessoais dela, com a sua própria história de vida, né, o seu perfil, as suas particularidades, né, e também relacionando com aquilo que havia em comum com as outras viúvas, né, das elites do século XIX, né. Então, essa parceria, mais uma vez, ressaltando a importância da trama, da rede, né, na construção de projetos, na elaboração de projetos. Aqui é a exposição montada, o público, né, fruindo, né, o espaço, os objetos, a réplica que ficou no meio da exposição, um texto de apresentação. Aqui nós temos estudantes de educação básica, né, crianças, né, temos adultos. Foi uma exposição bastante proveitosa, importante. Uma outra exposição foi sobre Ex Libris, né? Ex Libris, não sei se todos conhecem, mas Ex Libris é uma locução latina que significa dos livros de, ou dentre os livros de. É uma marca de pertencimento colada, normalmente no verso da capa de um livro, para dizer que aquele livro é do fulano de tal. E a biblioteca do museu tem uma coleção de Ex Libris. Eu e Priscila fizemos um catálogo reunindo todos os livros que possuem essa marca de propriedade. Esse catálogo se transformou em artigo que foi publicado numa revista chamada Aldrava Cultural, e esse artigo ele desdobrou em diferentes ações, né? A primeira ação foi a realização de uma exposição desses ex-libris da biblioteca do Museu Mariano Procópio no espaço do parque do museu, né? Nós reproduzimos esses ex-libris em alta resolução, colocamos no parque e deixamos disponíveis ao público, né, por todos que passavam ali para fazer caminhada, aproveitar aquele espaço. Realizamos palestras sobre ele no Museu Mariano Procópio, realizamos oficina com estudantes de educação básica, como vocês podem ver nessa foto em que eu apareço agachado ali junto às crianças, né? É uma oficina de Ex-Libris com os alunos. Fizemos outra oficina, outra apresentação para os alunos no museu sobre Ex-Libris em 2019, né? No próximo slide que vocês vão ver, eu apareço junto com a Priscila, realizando essa apresentação para os alunos, né, de educação básica, uma turma de alunos do município de Santos Dumont,
uma turma levada pela professora de língua portuguesa que estava desenvolvendo um trabalho sobre ex libris e o gênero Aldravia, um gênero poético, né? Aquele artigo, né, e aquele catálogo também se desdobraram em lives, né? Realizamos 2 lives no ano passado, uma apresentada por mim e outra apresentada pela Priscila, no site, no canal do YouTube da Caçadora de Ex Libris, né? Que é uma Caçadora de Ex Libris, é um espaço, é um site, né? Que reúne a produção de diversos especialistas em Ex Libris. É um espaço de compartilhamento de conhecimento nessa área. O nosso artigo, ele, né, passou a integrar o site da Caçadora de Ex Libris e se tornou uma das referências, né, nacionais sobre o tema do Ex Libris, né, sobre o Ex Libris. Então, o link dele está disponível na página do Caçadora de Ex Libris, como vocês podem ver nesse slide aí. Esse projeto também se desdobrou no Ex Aldravi Libris, um palavrão, né, difícil de entender inicialmente, mas que consiste, né, na união do Ex Libris com um gênero literário, um gênero poético chamado Aldravia, que é um poema de 6 versos, sendo cada verso composto de uma palavra. E a ideia, né, nasceu e a partir de alguns estudiosos da literatura, né, e foi referendada pela Academia, né, Portuguesa de Ex Libris, e a professora Josiane de Santos Dumont, professora de língua portuguesa, desenvolveu esse projeto com os alunos, ensinando a eles, né, o que é o Ex Libris e como que o Ex Libris, como que a Aldravia, né, esse poema aí de 6 palavras na vertical, né, ele pode compor o Ex Libris, né, pode compor a arte do Ex Libris, uma vez que o Ex Libris ele é considerado uma arte em miniatura, né, que de alguma maneira ele representa traços da personalidade da pessoa proprietária daquela etiqueta, né? E o gênero Aldravia, por ser um gênero minimalista, ele perfeitamente cabe dentro dessa arte do Ex Libris, né? Fizemos uma outra exposição chamada Arte do Tempo, uma exposição tipológica que reúne apenas relógios do acervo do Museu Mariano Procópio e com uma especificidade, né? Relógios que integravam, né, a decoração de interiores, né, das residências das elites do século XIX. É uma exposição tipológica, né, que hoje, né, a exposição tipológica é muito criticada por algumas pessoas, né, mas a opção por fazer exposição tipológica, nesse caso, se deu devido à falta de recursos mesmo, né, porque nós não tínhamos, devido ao grande índice de luminosidade no espaço, nós não podíamos expor acervos, né, com outro tipo de composição material, porque ele ficaria muito vulnerável, exposto à luminosidade, poderia se deteriorar. E os relógios, eles ficando por um determinado período de tempo, eles não há grande problema nesse sentido. É uma exposição tipológica, mas nada impede que ela também seja trabalhada de uma maneira problematizadora, reflexiva, né? Explorando, por exemplo, a questão da contagem do tempo, do uso social do relógio, né? Nesse contexto do século XVIII, XIX, né? E, mais uma vez, a mediação ela pode superar qualquer limitação ou qualquer limitação que uma determinada exposição possa vir a apresentar. Aqui sou eu apresentando a exposição para os alunos, né, de ensino médio. Essa daqui é a exposição Retalhos do Passado, é uma outra exposição feita em 2019, justamente para apresentar ao público detalhes, né, e os bastidores da restauração da Vila Ferreira Lage, né, mostrando os retalhos do passado, as camadas do tempo, os vestígios, né, encobertos, né, encobertos, né, pelo tempo, mas que vieram à tona a partir do processo de restauração. Então, aqui vocês podem ver fotos, né, do processo de restauração, vitrines, né, com vestígios, né, dessa restauração, levando o público, de uma certa maneira, a refletir, né, sobre a importância
das camadas do tempo. Por que refletir sobre as camadas do tempo? Ou seja, por que é importante refletir, por exemplo, sobre a presença de um jornal do século XIX colado numa parede, né, de um cômodo da vila, né, pensando assim, olha, aquele jornal está ali, né, para poder preparar a parede, para colar o papel de parede, né? Era um recurso utilizado no século XIX. Mas quando você tira o papel de parede para restaurar, né, aquilo que estava escondido vem à tona, né, e você descobre ali uma série de vestígios, indícios, né, bastante reveladores, importantes sobre a sociedade daquela época. E essa exposição, essa mostra, também resultou num artigo na revista Trama. Gostaria de falar um pouco também sobre o projeto A Peça da Semana, que foi um projeto também de mediação cultural que nós implementamos no museu no ano passado, no contexto de pandemia, com o objetivo de dar publicidade, né, a peças do acervo pouco conhecidas ou nada conhecidas pelo público, né? Peças do acervo que ficaram escondidas na reserva técnica, né, nas reservas técnicas durante muito tempo. E o objetivo é ensejar mesmo reflexão sobre essas peças e oportunizar ao público conhecer essas peças, sabe? Incentivando, inclusive, futuras pesquisas, né, por especialistas, né, que vierem a se interessar por aquela peça exposta. Então, em toda segunda-feira, né, de cada semana, a gente posta um texto e a imagem correspondente à peça, né, sobre o qual aquele texto aborda, né, a gente publica esse texto e essas imagens no portal de notícias da Prefeitura de Juiz de Fora e nas redes sociais do museu. Uma das peças foi essa, né, numa tela do Alcides Cruz, uma representação sobre africanidades, né, sobre cultura e religiões de matriz africana, e na ocasião nós convidamos, né, a mãe Tânia, né, e a Lorixá, né, Tânia Obá, ou mãe Tânia, para comentar sobre a indumentária, né, representada no quadro, sobre a comida que estava sendo preparada ali, o alimento e tal. Então, foi uma troca também bem interessante na peça da semana. E ao longo do ano, né, e no início do ano subsequente, né, a ideia é que a gente compile a cada início, né, do ano subsequente a realização do projeto, que a gente compile esse material num catálogo, né, intitulado A Peça da Semana. E nós fizemos isso este ano, reunindo todo o material que foi publicado e postado no ano passado. Então, esse catálogo foi publicado em fevereiro deste ano e está disponível no site da Prefeitura de Juiz de Fora. É só digitar no Google, catálogo A Peça da Semana 2020, Museu Mariano Procópio, que vocês vão encontrar o link desse catálogo. Tem mais de 40 peças reunidas nesse catálogo. Apostamos muito também em vídeos temáticos curtos, né? Foi um processo que foi um projeto que a gente se dedicou bastante a partir da pandemia, e cuja ideia é fazer aquilo que a gente faz com os textos de divulgação. E esses vídeos, essas palestras, essas lives, essas estratégias que a gente vem adotando, visam justamente tentar aproximar o museu do público através dos recursos que a gente tem disponível, né? Haja vista que, estruturalmente, fisicamente, as condições precárias em que a gente se encontra e a pandemia deixam muito a desejar, né? Esse contato físico com a instituição. Mas eu quero frisar o seguinte, né, que, apesar de tudo, o museu ele nunca esteve totalmente fechado, ele sempre buscou, né, através dos esforços dos seus poucos funcionários, levá-lo até as escolas, levá-lo até grupos sociais diversos, né, a gente sempre tentou essa aproximação, né? Quem puder, nos siga pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube agora, né? Que é um espaço que a gente está disponibilizando muitos vídeos, muito conteúdo, que pode ser utilizado, inclusive, em sala de aula pelos professores.
Sérgio, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a maneira como você articulou a sua apresentação. Você fez uma costura genial, assim, no sentido de apresentar ali, né, questões que são relevantes e cujas discussões estão em alta, né, estão efervescendo aí na área da cultura, nos museus, enfim, na sociedade, sobretudo em tempos de pandemia, né? Então você criou um panorama muito interessante para a gente discutir isso, e logo em seguida já veio enumerando as ações e quais foram as estratégias, e a gente consegue perceber o quão pensado, cuidadosamente e carinhosamente são essas ações, né? Porque assim, a gente percebe claramente que tem um ator social envolvido, né, nessas práticas do museu, envolvido com o acervo do museu diretamente, que tem consciência dessa função, né, e que se especializou naturalmente também para entender e articular essa questão da mediação cultural. Então, assim, não basta ser só um historiador, um ser crítico dentro do museu, capaz de realizar um trabalho técnico e analisar o acervo, mas também tornar isso público, compartilhar, porque estamos falando de patrimônio, né, meu amigo? Então, assim, o patrimônio pertence a todos os brasileiros, inclusive os que nem nasceram ainda, né? Então, esse trabalho que você está fazendo no Museu Mariano Procópio, junto com a equipe técnica, é um trabalho invejável, incrível, inspirador. Então, eu realmente me orgulho de poder dizer que tem uma parceria com o Museu Mariano Procópio. Quem tiver interesse em ler os textos, né, Fred, pode procurá-los lá no site da revista Trama, né? Estão todos disponíveis lá. Pode visitar as redes sociais do museu e também o canal do museu no YouTube. Tem sempre novidades lá. Inclusive, o nosso foco é mostrar realmente o museu que muitas pessoas não veem, né? Os bastidores das reservas técnicas, os bastidores dos processos de restauração, os bastidores da pesquisa, né? Do processamento técnico, e trazer reflexão sobre aquilo que muitas vezes é visto de maneira canônica, né? E dogmática por uma dita história oficial que prevaleceu durante muito tempo, né? Em relação a termos de linguagem, vocês precisam acompanhar o Museu Mariano Procópio, porque existe um avanço muito interessante de participação nas redes sociais, de vídeos curtos, claros, bem narrados, respeitando a própria linguagem da internet, assim, né, com uma música de fundo, né, uns jump cuts mais rápidos, assim, e trazendo questões de uma maneira instigante mesmo. Assim, existe tanta potencialidade, né, existe tanto trabalho pulsando dentro do museu, né, e talvez existam poucas oportunidades de colocar e mostrar o que está sendo feito, e é tanta vontade, né, eu estava comentando um pouco aqui, que muitas vezes, né, grande parte dos museus depende dessa vontade, dessa garra dos funcionários que estão ali dentro, né, do corpo técnico que está engajado ali no trabalho, no dia a dia, e que enxerga essas oportunidades e que atropela desafios e dificuldades e obstáculos para poder fazer acontecer. Eu acho que essa live ela teve o objetivo de atentar as pessoas para enxergar os profissionais de museus e seus trabalhos de mediação cultural, enxergar esses profissionais, né? Porque muitas vezes, porque a gente só enxerga aquilo que a gente quer, né? Não é verdade? Quem acompanha o trabalho do museu sabe e conhece a nossa trajetória, né? A trajetória dessa minúscula equipe que está à frente do acervo, né? E sem suporte, você sabe muito bem que a gente trabalha com suporte zero, assim, zero estrutura, zero suporte. Vídeos que eu faço são com a minha própria internet, com os meus próprios recursos, muitas vezes é uma doação da gente. Eu não estou querendo falar que eu sou um benemérito, não quero me enaltecer, longe disso, né? Mas muitas vezes a gente faz, é só na base da boa vontade, da raça, da garra mesmo, é pelo amor mesmo, né? E a realidade do trabalho. Isso não é exclusividade do Museu Mariano Procópio, cara. E olha só, eu acho que assim, muitas críticas que são feitas têm seus fundamentos, porque justamente a gente também luta para que a instituição se transforme em diversos sentidos, né? A gente vem batalhando já há um tempo para desburocratizar, por exemplo, o acesso dos pesquisadores ao acervo. E a gente vem conseguindo fazer isso, porque a gente quer. Você viu pela minha apresentação aqui que a gente quer que o museu se torne cada vez mais acessível aos pesquisadores, à população em geral, né? E de inúmeras formas, né? Só que você sabe, né, que muitas vezes a gente esbarra em questões que não dependem exclusivamente da gente, né? Existem uma burocracia ou às vezes questões que ultrapassam os nossos limites de atuação dentro da instituição, né?
E é muito importante, cara, é muito importante você trazer esse apanhado de trabalhos e de iniciativas e como elas são contemporâneas, cara, assim, ao pensamento do que um museu deveria estar fazendo no tempo que a gente vive.